Fala pessoal, tudo bem? Por aqui, Daniel, para um vídeo que eu já tinha pensado nele faz bastante tempo, mas acabei não conseguindo gravar. É sobre disputas de pênaltis. Muito se fala sobre habilidade, sobre sorte, mas não é isso não, tá? Tem uma lógica por trás que a gente vai conhecer a partir de agora no vídeo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existem dois aspectos quando a gente está lidando numa cobrança de pênalti. A chance do meu time acertar ou errar e a chance do adversário acertar ou errar. Então, vamos colocar isso numa tabela para a gente poder entender isso de forma mais direta, ok? Bom, como vocês podem ver aqui ao lado, eu já coloquei quais são as possibilidades. Vamos chamar o time da esquerda de time eficiente, tá? Vou aumentar aqui as fontes só para facilitar para todo mundo conseguir enxergar. Beleza. Então, esse time eficiente, ele vai buscar ter mais chances de ganhar após a cobrança de 5 pênaltis. Lembrando que se empatar vai para sexto pênalti, coisas do tipo, tá? Mas então vamos entender o seguinte. O que acontece em cada um dos cenários possíveis na primeira cobrança? Ok? Na primeira cobrança, se o time 1, que é o do lado esquerdo aqui, que é o mais próximo de mim aqui na tela, acertar, ainda assim existe a possibilidade do time 2, do adversário, acertar ou errar. Se o time 1 acerta e o time 2 erra, quem se deu bem, quem teve vantagem após essa cobrança, essas duas cobranças, foi o time 1. Se o time 1 acerta e o time 2 acerta, isso gerou um empate. E, eventualmente, se for a quinta cobrança, vai ter aplicação do critério de desempate para mais cobranças. Beleza. Se o time 1 errar a cobrança de pênalti, ainda assim, ele pode sair no empate caso o adversário, ou seja, o time 2, também erre. Ou seja, quando o time 1 erra, a responsabilidade do goleiro aumenta, do goleiro do time 1, porque se ele defende ou se ele consegue colocar uma pressão suficiente no adversário, o adversário tem maior probabilidade de chance de errar o pênalti, portanto, empate. No entanto, se o time 1 erra e o time 2 acerta, quem se deu bem nesta cobrança de pênalti foi o time 2. Logo, uma disputa de pênaltis não é se o meu time vai ganhar ou perder. É se ele vai sair com a vantagem, com maior probabilidade de ganhar, ou menor probabilidade de ganhar, maior probabilidade de perder. Porque a gente está falando numa combinação de dois times, podendo ser acerto ou erro para o time 1, acerto ou erro para o time 2. Vamos dar uma olhada na inteligência artificial, que não é o que todo mundo está falando por aí, não tem nada a ver com ela, inclusive, que é a raiz mesmo da inteligência artificial, um livro verde de um cara que chama Russell e de um outro cara que chama Norvig. É o livro Origem da IA. Então, se vocês quiserem entender um pouco melhor da IA séria, recomendo, tá? Tá ele aqui atrás. Vocês não vão conseguir ver no vídeo, mas ele tá aqui atrás. Então, vamos lá. Existe um algoritmo que chama Minimax. O que esse algoritmo vai querer fazer? Ele vai supor uma situação de jogo onde você tem adversários e, portanto, na hora que você vai jogar, você tem que maximizar a sua chance de ganhar, mas também minimizar a chance do adversário. Quando a gente fala desse jogo, ele é muito aplicado em jogo da velha, ele também vai ser aplicado para caramba em xadrez e algumas outras estratégias vão ser aplicadas para xadrez. Mas vamos pegar o exemplo mais simples dele, que é o jogo da velha, e a gente vai tentar entender um pouco melhor como ele funciona. Primeiro,
A gente começa com uma árvore vazia, o tabuleiro vazio. E depois a gente vai preenchendo todas as possibilidades, todas as ações possíveis e desdobramentos. Então, por exemplo, o tabuleiro está vazio. No primeiro turno, o jogador 1 marcou X no meio. O que desdobra isso? Na primeira jogada, o jogador 1, que é o X, marcou o X na linha superior, na célula esquerda. Como é que isso desdobra? Ok? Então vai ser feita uma árvore detalhada, onde o melhor caminho é o caminho onde o jogador 1 tem maior chance de ganhar e o jogador 2 tem maior chance de perder ou tem menor chance de ganhar. Ok? Então, se a gente descer, o que vai acontecer? O algoritmo Min-Max ele vai gerar uma tabela completa, uma árvore completa, com N tabuleiros iguais, né? Tabuleiros mesmo originais do jogo, mas com posicionamento diferente das peças, de modo que, para cada jogada do jogador X, nós temos alguma jogada do jogador bolinha, ou todas as possíveis jogadas do jogador bolinha. Ok? Beleza. Então, vamos voltar para a situação dos pênaltis para a gente não alongar muito o vídeo. O que acontece na situação dos pênaltis? Nós temos dois times. Um time que eu vou chamar de time eficiente e um time que eu vou chamar de adversário. O time eficiente, ele deve aumentar a sua probabilidade de vitória e, ao mesmo tempo, diminuir a probabilidade de vitória do adversário. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos entender como é que esse negócio funciona. Vou só aumentar a fonte aqui para vocês conseguirem enxergar. Beleza. Se eu tenho a primeira chance de bater a falta, o pênalti, no caso, eu tenho a possibilidade de acertar ou errar, e o meu adversário tem a possibilidade de acertar ou errar. Então, a minha possibilidade para cada uma das coisas vai ser 1 de 5. Eu ainda tenho 4 pênaltis para bater, né? Esse é o meu primeiro pênalti. Logo, qual é a chance de, nos outros 4 pênaltis, no pênalti de número 2, 3, 4 e 5, alguém consertar um erro que foi realizado, que aconteceu na primeira cobrança? É uma probabilidade muito alta. Então, vamos supor que na primeira cobrança, o time eficiente errou, o time adversário acertou e, portanto, quem se deu bem foi o time adversário, que é o T2. Existe a chance do T1 voltar aqui e ainda ganhar a disputa? Existe. E ela é grande, porque ainda tem 4 cobranças. Agora vamos pensar exatamente o mesmo cenário na quinta cobrança. Se o time 1 está empatado, então vamos pensar nesse cenário. Está empatado, ok? Está 2-2. Se está 2-2, se o time 1 acerta e o time 2 acerta, deu empate e vamos para cobrança extra. Se o time 1 acerta e o time 2 erra, o time 1 ganhou a disputa. Então, vamos lá. Vamos pensar em cenários diferentes aqui. Ó. Vou diminuir a fonte aqui um pouquinho para a gente poder pensar nos cenários diferentes. 5 quando está empate, 5 quando está ganhando e 5 quando está perdendo. Ok? Beleza. Vou arrumar a tela aqui. Beleza. Então, quando eu chego na última cobrança que está empate, a responsabilidade de ganhar, de acertar para garantir a vitória,
ela é dividida entre o time 1 e o time 2. Então, a gente pode assumir que isso aqui é mais ou menos 50%. Beleza. Se o time 1 está ganhando até a quarta cobrança, a probabilidade dele ganhar acertando a quinta cobrança é maior do que 50%. E se o time 1 está perdendo até a quarta cobrança, quando chega na quinta cobrança, a probabilidade dele é menor do que 50%. Logo, se você não sabe a priori aqui em cima, na hora de definir quais são os batedores, qual é a probabilidade que vai chegar no quinto pênalti, você precisa ter o maior índice de certeza possível, porque se chegar em empate ou se chegar você perdendo, você tem chance de ganhar no quinto pênalti. E nesse caso, o melhor atleta precisa estar aqui, ó. Por quê? Se você está ganhando, os seus atletas que não são tão bons garantiram a vitória, você poupou o seu melhor atleta. Se você está em empate, a sua chance de ganhar é muito maior porque você tem o seu melhor atleta e você está assumindo que ele tem um percentual de acerto maior. E por isso ele é o seu melhor batedor de pênalti. Agora, obviamente que ao colocar o melhor atleta na última cobrança, na quinta cobrança, você está assumindo um risco de o time já ter sido eliminado e não chegar na cobrança dele. Isso é possível, isso pode acontecer. Só que a probabilidade, ou seja, se você utiliza puramente a lógica, o seu melhor atleta tem uma chance maior, tem um impacto maior no resultado se ele for o último cobrador e não se ele for o primeiro. Pela lógica. Vamos separar isso agora e vamos falar da questão psicológica. Poxa, o meu melhor atleta é o atleta mais concentrado, é o atleta que vai garantir uma estabilidade psicológica para os meus demais jogadores baterem um pênalti mais leve, porque tem uma chance maior dos outros jogadores subir de nível, porque a gente está ganhando. E aí você está falando da abordagem psicológica, você não está falando da abordagem lógica. Na abordagem psicológica, você pode colocar o melhor atleta como primeira opção. Mas olhando puramente para a lógica, onde ele tem maior responsabilidade, onde ele tem maior impacto, olhando para o algoritmo de maximizar a minha chance de ganhar e diminuir a chance do meu adversário ganhar, ou seja, maximiza a chance da minha vitória e minimiza a chance da minha derrota, com certeza o melhor atleta é o quinto batedor. Com certeza ele é, porque o impacto dele no resultado da partida é muito maior. Ok? Bom, a ideia desse vídeo era um vídeo curto, era apresentar para vocês algumas informações do âmbito da lógica, porque eu vejo muita gente analisando esse tipo de situação, e é bem recorrente, e analisando, olhando só pelo lado do time que está batendo o pênalti, o time da casa, ou o time brasileiro, ou o time 1, mas olhando só por um lado. E não pode ser assim. Quando a gente está falando em lógica, nesse caso tem um algoritmo bastante antigo, tem um modelo muito antigo de como fazer, que você precisa maximizar a chance de você ganhar, mas você também precisa minimizar a chance do seu adversário ganhar. Então, nesse caso, a gente tem 3 situações, inclusive a situação onde o time 1 erra o pênalti, onde o resultado não é ruim para ele, que é o resultado de empate, se os dois times erram. Então, o seu melhor atleta, para gerar maior impacto, para ter maior chance de resultado, olhando pelo aspecto da lógica, é com certeza o quinto batedor. Se você quiser impacto psicológico, aí você já não está levando a lógica
matemática e evidência. O que você está fazendo é dizendo, o meu grupo de jogadores ele tem um resultado melhor se a gente sair na frente. Beleza. O meu jogador que tem o maior índice de aproveitamento prefere ser o primeiro. Beleza. Ele fica mais tranquilo sendo o primeiro. Beleza. Ele sob pressão diminui o rendimento. Beleza. Agora, se você está falando em eficiência, certamente o seu melhor atleta é, no momento de maior impacto, é o quinto batedor. Perfeito? Por hoje é isso. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou esse vídeo até aqui. E estamos de volta com o canal do YouTube com bastante material para vocês. Beleza? Grande abraço.